Oh, glórias, paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus nessa manhã primaveril, aleluia, aqui na presença dos irmãos. Dá uma olhada para o seu irmão, fala que bom que você conseguiu. Oh, glórias, nessa manhã, com o frescor da manhã, aleluia, que lindo Deus é aqui. Gênesis 45, versículo 3. Gênesis capítulo 45, versículo 3. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram pasmados diante dele, que não conseguiram responder-lhe. Pai, queremos te glorificar por esta nova manhã, Senhor, por esse novo dia, Pai, por essa tua graça, tua misericórdia, tua fidelidade, Pai, por teu amor, Senhor Deus, por sermos renovados cada dia na tua presença. Vem, Espírito Santo, ensina-nos nessa manhã. Precisamos, Senhor Deus, do teu pão vivo, precisamos da tua palavra, precisamos do teu entendimento, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. A história de José, com certeza, uma das histórias mais maravilhosas que temos na Bíblia, não só em relação ao ato profético, em relação ao Senhor Jesus, não só em relação a ele ter salvo seus irmãos da morte de fome, não só em relação aos aspectos proféticos que a Bíblia nos mostra, mas principalmente por causa da sua fidelidade. José, ele é uma pessoa que foi fiel em todos os aspectos. Nós olhamos, a história nos mostra de que José, ele é filho de Jacó, e ele, um dos filhos que era um filho muito querido e o filho predileto do pai. Isso faz com que os irmãos fiquem com ciúme, acabam planejando matá-lo. Não fazem isso, mas jogam ele num buraco, acabam vendendo ele como escravo. Ele, mais tarde, ele é preso por ser fiel e não ter deixado que a sua patroa o intimidasse. Mas existe um momento maravilhoso, o momento da reconciliação. E quando olhamos a vida de José, nós percebemos como Deus se importa conosco e como nós, quando começamos a andar com o Senhor, como Deus tem um propósito na nossa vida, um propósito de darmos na vitória. A fidelidade, em primeiro lugar, a fidelidade de Deus. Apesar das suas provações e tentações, José permaneceu fiel a Deus. Essa fidelidade ajudou a manter sua integridade moral e sempre ficar no caminho de Deus. A fidelidade de Deus e a fidelidade a Deus faz parte integrante quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando assumimos o caráter de Cristo, quando a fidelidade daquele que foi fiel, e fiel até a morte de cruz. Mas a fidelidade ele manteve também em relação à sua identidade. Ele continuou sendo José, filho de Israel. Quando todos tentaram assimilar a cultura egípcia, ele foi fiel. Ele foi fiel quando ele estava em casa, foi fiel quando escravo, foi fiel como prisioneiro e foi fiel depois como vice-faraó. Ele foi fiel à sua identidade, foi fiel à sua família. Ele foi fiel aos seus semelhantes. Mesmo em seu papel em relação a ser um escravo, ele foi fiel, ele ajudava as pessoas, aqueles que vieram, o copeiro e o padeiro, eles estavam lá entristecidos. Ele viu e perguntou: o que está acontecendo? O que vocês precisam? Ele ajudava as pessoas que estavam em sua volta. Mesmo quando ele se tornou vice-faraó do Egito, José mostrou fidelidade às pessoas que lhe foram confiadas. Ele cuidou das suas necessidades. Quão maravilhoso quando vemos as características que Deus coloca nas nossas vidas. Fidelidade na liderança. José mostrou fidelidade e integridade em seu papel de liderança, governando de maneira justa, equitativa, mesmo sob circunstâncias difíceis. E fidelidade na esperança. José manteve esperança nos sonhos que Deus havia lhe dado. Quando nós começamos a andar com Deus, ele tem um propósito, ele tem um chamado. José tinha um chamado muito grande. Quanto maior o chamado, maior o desafio. Quanto maior o chamado, maior as provações. Quanto maior o chamado, maior é a opressão que o inimigo tenta colocar nas nossas vidas. E a Bíblia nos relata, eu fico maravilhado quando Deus começa a ministrar na vida de José. José, ele se dá a identificar a seus irmãos. Na verdade, seus irmãos já haviam comido com ele várias vezes. Seus irmãos já tinham estado com ele, mas os irmãos não haviam reconhecido que ele era
José. A Bíblia fala profeticamente José como Jesus. Tem muitas pessoas que já andaram com Jesus, que já tiveram contato com Jesus, mas ainda não o identificaram como Jesus, Filho de Deus. Ele falou, eu sou José, meu pai ainda vive. Havia muitos momentos na vida de Jacó que realmente trouxeram desafios. E quando José nasce, Deus começa a ministrar, mostrando profeticamente o que haveria de suceder. E muitos momentos, com certeza, foram momentos auges na vida de José. Mas o momento central no seu relacionamento foi o momento da reconciliação. Fidelidade traz reconciliação. E é um dos maiores desafios que nós, seres humanos, temos, é reconciliação. E a maravilha é que José, ele diz no versículo 3, então José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Ele disse, chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, disse, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar as suas vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José sabia que era Deus que estava indo na sua frente. E José, ele se reconcilia no tempo de Deus com seus irmãos, e nesse momento em que ele se dá a identificar, ele já lhes dá a palavra, não se preocupem nem se culpem pelo que fizeram. Deus, ele tem um propósito, nós como filhos de Deus, de reconciliação, principalmente na família. E com certeza, José teve muitos auges, momento em que ele consegue subir ao trono como vice-faraó, momento que ele consegue saciar a fome praticamente de todo mundo, porque o Egito era maior. Mas o momento auge de José era a reconciliação com seus irmãos. A Bíblia fala no versículo 2, ele pôs-se a chorar tão alto que todos os egípcios ouviram. E a notícia chegou à casa de Faraó. Havia uma emoção muito grande no coração de José quando houve a reconciliação. Eu lembro de dois irmãos, eles tiveram um problema muito sério, eles eram conhecidos nossos, eram amigos do meu pai, eles vieram juntos na época da União Soviética, e meu pai tinha 21 anos, quando ele saiu da União Soviética, veio para o Brasil. E eles já agora aqui de idade, os dois com bem mais de 80 anos, e houve uma desavença lá na Rússia por causa de um terreno. E eles se reconciliaram, um tinha 83, outro tinha 86 anos. E eles choraram e foi muito lindo de ver aquilo. E um deles disse, por que a gente esperou tanto tempo? Reconciliação é obra de Deus. José, ele é símbolo de Cristo. Cristo, ele nos resgatou e nos reconciliou com o Pai. Mas interessante é qual era o momento mais importante na vida de José. A Bíblia fala que ele diz, eu sou José, seu irmão, meu pai ainda está vivo. O principal na vida de José não eram os irmãos, era o pai. Era o pai. Jesus disse, aquilo que o pai me dá a fazer. E esse é o nosso chamado. De nós, realmente, lógico, nós temos que reconciliar, mas nossa obrigação é agradarmos ao Pai, sermos fiéis ao Pai. E essa fidelidade que Deus outorga aos seus filhos em relação a Jesus. E Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que faz a obra, Ele é o Deus que muda a nossa história. E Ele diz assim, mas os irmãos ficaram atônitos diante dele, não conseguiram falar. Um dia que você encontrar o Senhor Jesus na glória, não pense que você vai fazer muita pergunta, a gente não vai ter pergunta nenhuma. A gente vai ficar pasmado de ver Jesus. Eles não conseguiram falar nada. Eles ficaram tão surpresos, ficaram tão estarrecidos. Quando você encontrar o Senhor Jesus na glória, irmão, não vai ter mais pergunta para fazer. Vai ser só glória, vai ser só adoração, vai ser só louvor. Isso Deus, Ele quer fazer nas nossas vidas. A Bíblia relata de que José, ele chega e diz, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido. Existe um padrão de fidelidade a Deus que é o perdão. E o perdão é uma pré-condição para que nós possamos ser abençoados. E muitas vezes não percebemos. Eu não sei como José tratou seu coração todos esses anos, mas com certeza ele poderia fazer um bom vídeo hoje em dia de autoajuda de como cuidar do seu coração. Porque ele não permitiu que seu coração se contaminasse
com amargura. E sim, ele foi fiel. Essa é a minha oração para você nessa manhã, fidelidade de Deus. Saiba que Deus, ele tem um propósito. Deus, ele quer mudar a tua história. Mas para isso precisamos permitir. Depois a Bíblia nos relata que ele manda aos seus irmãos ir e eles falem para o Pai tudo que vocês viram e como Deus glorificou. Esse é o nosso chamado. De ir e contar tudo aquilo que nós experimentamos com Jesus. De ir contar. E ele diz, tragam o Pai. Nós precisamos trazer Deus para dentro da nossa casa, irmão. Nós precisamos buscar Deus. Nós precisamos buscar mais da presença de Deus. Tem tantas coisas. Hoje em dia nós somos a geração que mais privilegiada é com a mídia. Você pode ficar horas sem fazer nada, sendo só entretido com filminhos. Às vezes você olha no relógio e fala, quanto tempo passou desde que eu abri essa app? Não imaginei que ia passar tanto tempo. Mas quando realmente nós conhecemos o Pai, de repente você abre a palavra de Deus e você fica dentro dessa comunhão, desse amor, e quando Deus, ele no Espírito Santo, começa a te elucidar, começa a te instruir, começa a te abrir, te revelar os segredos da palavra, de repente você fica pasmo. E ele diz assim, versículo 8, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim foi o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó. Muitas vezes nós pensamos tudo que nós passamos foi nosso irmão, foi o pai, foi o padrasto, foi o nosso sogro, foi o chefe. Não, foi Deus. Quando você tem um chamado, existe uma aprovação, existe uma formação, existe um tempo de lapidação. E Deus, ele usa vários utensílios, muitas vezes são pessoas que nós conhecemos. E nós muitas vezes não percebemos que é o agir de Deus, é o preparo de Deus, é a formação de Deus, para que nós possamos estar preparados para a obra que Deus tem preparado. Deus tem uma obra maravilhosa preparada para você, meu irmão. E Ele, que é um Deus fiel, Ele te forma para que a fidelidade de Deus seja uma característica na sua vida, independente do que os irmãos fizeram. E olha que para chegar perto de José, você tem que ter muito sofrimento, e os irmãos teriam aprontado muito contigo. Mas eles, olha, não foram vocês. Não se preocupem, não se culpem. O inimigo, ele é especialista em nos culpar. Primeiro ele fala que os outros são culpados. No final você acaba se acusando a si mesmo. E Jesus chega, não se acuse. É o inimigo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Ele é um Deus fiel. Ele começou a boa obra, irmão. E independente de quanto nós nos desviamos, independente de tudo de mal que os irmãos fizeram, quando José se reconcilia com os irmãos, não era em relação a sentimentos, e sim era em relação à fidelidade de Deus. E esse Deus quer fazer na sua vida nesse dia, um dia de bênção, um dia que o Senhor tem preparado, um dia que você está na presença de Deus. E Ele é um Deus fiel que começou a boa obra, e Ele vai concluí-la. José não sabia que ele seria profeticamente para tantas milhões de pessoas um exemplo de vida e um módulo profético sobre o Senhor Jesus. Isso Deus quer fazer na tua vida. Muitas vezes nós não sabemos quanto na vida espiritual, quanto no sobrenatural, quanto na vida em questão espiritual, tudo Deus não está usando para que pessoas sejam resgatadas, redimidas e para que haja reconciliação em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, oh, querido Pai, oh, Senhor, muito, muito obrigado, Senhor, pela tua tão grande fidelidade, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que sempre nos ensina. Abre o nosso coração para que nós possamos receber essa tua palavra e, Senhor, realmente, Senhor, saber andar nos teus caminhos. Senhor, reconhecer a tua fidelidade e também ser fiéis naquilo que tu nos tens confiado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor nos tem guardado, guiado, abençoado. Senhor, que a gente nunca se acomoda, mas sim, Senhor, que nós possamos crescer na fé cada vez mais. Nos dá essa paixão por Ti, Senhor. Que nós possamos nos reconciliar
seja com as pessoas em nossa volta, seja contigo, Senhor, que nós possamos andar, Senhor, dessa intimidade, ouvir a tua voz, obedecer aquilo que tu nos falas, para que nós possamos ser diferentes, fazer essa diferença aqui nesta terra, se as pessoas que estão em nossa volta possam ver a tua fidelidade em nós, Senhor. Eu te peço, Senhor, vem tu cuidando de cada um, vem tu nos curando, restaurando, libertando, Senhor, renovando em ti, Senhor. Nós precisamos desse teu abraço, mas, Senhor, que nós possamos ter essa postura em ti, essa reconciliação, que a gente não guarda mágoa, tristeza ou acusações no nosso coração, mas sim sabemos andar contigo, sabendo, Senhor, que Jesus pagou um preço tão alto para nos restaurar, Senhor, com o nosso Papai do céu. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado que não desiste. Nos tens dado um novo dia. Muito obrigado, Senhor. E, Senhor, nós queremos aprender a andar cada vez mais perto de ti. Sensível, Senhor, a ser aquilo que tu queres nos dar. Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, para que teu nome seja exaltado, que seja visível que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é aquele que nos capacita a andar, não dependendo das circunstâncias, não nos contaminar, Senhor, com os princípios deste mundo, mas sim seguir a ti, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.